Oi, pessoal, tudo bem? Então, voltei novamente a fazer os meus vídeos e eu quero agradecer uma pessoa que ela falou que não perde nenhum dos meus vídeos, que estão ajudando muito ela, é a Marilene. Obrigada, tá, Marilene, por assistir meus vídeos e continue assistindo, tá bom? Eu fico muito feliz de poder estar ajudando, tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, hoje eu quero falar a respeito das nossas crenças nuclear e as crenças intermediárias. E eu quero dar um exemplo. Eu quero falar um pouco de mim, né, para que vocês venham entender o que é a crença nuclear. Então, dentro da psicologia, dentro da TCC, existe, né, a respeito da crença nuclear e crença intermediária, e eu vou falar um pouquinho de mim para que vocês venham entender mais o que é essa crença. Só para vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu vim para cá, para Brasília, eu tinha 13 anos, há 36 anos atrás, e quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em casa de família. Eu era empregada doméstica. E naquela época, empregada doméstica era muito rígido, né? Era rígido. A gente não podia estar no mesmo ambiente que os nossos patrões. Por exemplo, se os nossos patrões estivessem almoçando, a gente não podia ficar na sala, nós não podia estar no ambiente que eles estavam, né? Eu não sei se vocês lembram, mas era dessa forma, pelo menos comigo era dessa forma. E quando eu fui trabalhar, que eu era nova, eu nunca tinha trabalhado em casa de família, eu vim lá do Piauí, lá a gente não tinha essas coisas, né? E quando eu cheguei aqui, eu achei muito estranho, porque eu queria estar na sala, eu queria conversar com eles, e assim, eu vim, como eu era muito nova, eu tinha esse meu comportamento com meus pais, e aí quando eu cheguei aqui, eu queria, né, ser assim com eles, eu achei que era assim. Só que não era. Eles colocaram, né, dentro de mim que não era daquela forma, que eu não podia estar na sala, que eu não podia conversar com eles muito, só era para mim falar a respeito do meu trabalho, do que tinha que fazer. E eu tinha que ficar, o meu lugar, na verdade, era na cozinha, era para mim arrumar, passar, né? O meu lugar era, né, era na cozinha. Então eu não podia me envolver, conversar, ter aquela intimidade. Só que eu estou falando assim, pessoal, por quê? Porque eu era muito nova, eu só tinha 13 anos, né? Então eu nunca tinha trabalhado de empregada doméstica. E aí eu achava que eu não tinha nada, eu me comportasse com ele da mesma forma que eu era com a minha família. E aí eles, né, eu tinha que ficar no meu lugar, né, no meu lugar como empregada. E principalmente, antigamente, era bem mais rígido. Hoje não, né? Hoje eu vejo assim, os patrões que eles assim tratam as empregadas como se fosse da família, conversa, né? Tem aquela intimidade, né? Assim, diferente, totalmente diferente. Aí, pessoal, só para vocês entenderem, olha, tem um cachorro latindo aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando, porque já é o terceiro vídeo, acho que o terceiro é o quarto que eu estou tentando e eu não estou conseguindo por causa do barulho, mas vai dar certo. Aí, pessoal, eu coloquei essa crença dentro de mim. Eu acreditei que eu não poderia ficar em ambiente que estava pessoa de alto nível, né? Como eu era uma empregada doméstica e eu tinha que ficar, né? Eu tinha que permanecer, né? No meu nível, né? E eu não podia, né? Permanecer ou ficar em ambiente que tivesse essas pessoas de alto nível. Então, eu criei isso dentro de mim, eu acreditei, porque colocaram dentro de mim, e eu acreditei. Olha só para vocês terem uma ideia.
Quando eu entrava, quando era para mim ir em loja, comprar sapato ou roupa, eu passava mal, eu tinha uma vergonha, sabe? Eu pensava que se eu entrasse em loja, ou que se eu fosse conversar com pessoas de alto nível, sabe? Mais do que eu pensava assim que eles não iam querer conversar comigo, que eu não podia estar em lugar que estivesse pessoas assim. Eu tinha vergonha de entrar numa loja, essas lojas assim, mais chique, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de estar em ambiente que tinha essas pessoas do nível mais alto que o meu, sabe? Eu tinha vergonha de apresentar trabalho. Eu me sentia muito mal. O que que eu acreditava? Eu acreditava que eu era uma pessoa de, assim, que eu era uma pessoa que eu não poderia estar em ambiente que essas pessoas, né, que foi colocado dentro de mim. E quais eram meus pensamentos? Meus pensamentos eram que se eu ficasse nesses lugares, as pessoas não iam falar comigo. Se eu ficasse nesses lugares, as pessoas iam me tratar mal. Sabe, eu tinha vários pensamentos. E através desses pensamentos eu tinha medo, sabe? Meu coração acelerava, eu tinha ansiedade, minhas mãos gelavam. Nossa, era muito ruim. Lembra que eu falei que dentro da TCC, da teoria cognitiva comportamental, os pensamentos que geram emoções, que geram comportamentos? Então, eu era dessa forma. E aí, eu trabalhei muitos anos em casa de família como empregada doméstica. Muitos anos mesmo. E com os tempos, eu fui trabalhar de cozinheira em restaurante assim, muito chique. E até, pessoal, até nos restaurantes, junto com o chefe, quando eu via que tinha aquele chefe, sabe? Chefe de cozinha. Gente, só porque eles eram chefe, eu passava mal. Eu achava que eu não era digna de estar perto deles. Olha só, né? Eu acreditava nisso, eu tinha essa crença. E vinha esses pensamentos e que gerava essas emoções ruins. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso de psicologia, quando eu ia apresentar trabalho, na verdade, eu não apresentava trabalho. Eu estudava muito, mas quando era para me apresentar junto com as minhas colegas, eu não conseguia. As minhas colegas eram que apresentavam. Eu não sabia falar direito, eu gaguejava, minhas mãos gelavam, eu passava mal. Na verdade, eu não apresentava, elas que apresentavam. E isso me deixava tão triste. Nossa, eu ficava triste, eu ficava angustiada. Até que um dia eu cheguei na minha casa e eu fiquei pensando assim, eu falei, não, eu não quero mais ser assim. Eu não permito mais ser assim, não vou permitir mais ser assim. E aí, pessoal, o que que eu fiz? Tinha um trabalho para apresentar em grupo e eu falei, tá, eu vou apresentar esse trabalho. Aí eu comecei a estudar. Eu comecei a ver vídeo, li livro, fiz muitas coisas. Pessoal, tem um gato aqui. E aí eu vi muitas coisas a respeito do que eu tinha que apresentar, li vídeo. E eu comecei à noite, eu comecei a fazer assim, como se eu estivesse apresentando, né, em público. E o que eu estava, né, estudando, eu começava a falar, sabe? Começava a falar como se eu estivesse falando em público, começava a ensaiar e, sabe, olha, eu fiz de tudo. Eu falei, eu não aceito esse meu comportamento, eu não aceito esse pensamento, eu não sou dessa forma, eu não sou dessa forma. Eu estou fazendo psicologia, eu vou ser uma doutora, como que eu vou atender as pessoas? Né? Como que eu vou conversar? Não, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim. E aí eu fui apresentar esse trabalho. Nossa, quando eu comecei a apresentar esse trabalho no começo, sabe, quis vir aqueles pensamentos. Só que eu falei assim, ó, pessoal, eu tô um pouco nervosa, mas se eu passar mal, vocês, sabe, desconsiderem. E mesmo assim eu apresentei o trabalho, sabe? Quando eu comecei a apresentar, eu apresentei, sabe, aquele medo foi saindo, sabe, aqueles pensamentos foi saindo e eu, sabe, fiquei à vontade e tava muita gente, sabe, tava aquele
público lá, todo mundo lá, e eles começaram a olhar para mim, começaram a me elogiar, e eu comecei a apresentar aquele trabalho, e no final foi tão lindo, pessoal, foi tão lindo. Meu professor me elogiou, ele veio, me abraçou, mas olha, não foi fácil, mas eu consegui. E vou falar uma coisa para vocês. Desde quando eu apresentei aquele trabalho, a minha mente abriu, sabe? Antes, quando eu estudava, eu lia os conteúdos, eu via vídeo, mas eu não conseguia aprender, sabe? Aquele nervosismo, aquela crença que eu tinha em mim mesma, não me deixava aprender, não me deixava, sabe? Eu seguia em frente. E depois que eu apresentei aquele trabalho, parece que, sabe, desbloqueou algo assim na minha mente que estava desbloqueada. Hoje, sabe, eu tenho assim, eu não tenho mais aqueles pensamentos, aquela crença que eu tenho comigo, não tenho mais. Eu tenho um pouco de vergonha ainda. E eu preciso também melhorar, sabe, na forma de falar, né, porque também, pessoal, eu vim, assim, eu era empregada doméstica, eu não tinha muito estudo. Isso depois eu vou gravar um vídeo falando para vocês como que eu cheguei até aqui, fazendo um curso de psicologia. Eu vim bem lá de baixo mesmo, pessoal, bem lá de baixo. Depois eu gravo um vídeo para vocês conhecer a minha história, como que eu cheguei até aqui, né, para fazer esse curso. E eu creio que eu vou ser uma das melhores doutoras, das melhores psicólogas, eu creio. E aí, pessoal, hoje eu mudei muito. Por quê? Porque eu tinha essa crença que colocaram dentro de mim que eu não era capaz, que eu não podia estar no mesmo ambiente que eles, que eu, né, que eu era de um nível bem mais baixo, então eu não podia, sabe, estar num lugar que tinha pessoas de alto nível. E colocaram isso e me fizeram acreditar, me fizeram ter essa crença. E não, hoje eu não tenho mais essa crença e eu estou tentando melhorar mais ainda. E é assim, nessas minhas férias agora, eu até li um livro, que esse livro como se comportar em público, né? E, nossa, muito bom. Depois eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês os livros que eu leio, que é maravilhoso. E os livros também, né, que da cognitiva comportamental, eu vou gravar uns vídeos mostrando para vocês. E eu trouxe, né, assim, um pouco dessa minha história, e para vocês entenderem o que é crença, né, essa crença nuclear e essas crenças